Certa vez se conta que foi um reitor de uma universidade brasileira visitar as universidades na Inglaterra, e ao chegar em Oxford ficou admirado o reitor brasileiro e conversou com o homônimo de lá, que os gramados estão muito verdes, né? Estava tudo o jardim bem cuidado, e elogiou, né, como está tudo bem cuidado aqui. E a resposta do reitor: nós plantamos e esperamos 300 anos e agora estamos colhendo o resultado desse jardim que começou a ser feito há esse tempo atrás. 300 anos, hein? Fiquei pensando, mas a grama cresce rapidinho, né, e tal. Mas todo o projeto do jardim, todas as coisas, 300 anos para culminar num jardim. E às vezes nós somos incapazes de esperar. As obras humanas, né, uma coisa, um jardim, né? Não sei se cavava demais aquele reitor lá para falar de um jardim, mas é bom que nós pensemos. As obras grandes dependem de uma paciência, de um esforço continuado, um dia depois do outro, até conseguir. No entanto, penso que um grande desafio para ter essas conquistas grandes hoje em dia é a nossa falta de paciência. Não temos a paciência de esperar. O misto de ansiedade do mundo atual, com o ativismo, impede que nós saibamos ter essa paciência para ter a grande conquista. Mas as conquistas, exatamente as mais importantes, demandam paciência. Vamos falar sobre isso agora na nossa meditação. Não se trata de uma autoajuda, não se trata de só dicas práticas, mas para a gente ver do ponto de vista espiritual, e aí daí sairão talvez algumas dicas práticas, mas ver do ponto de vista espiritual, como é importante que eu seja essa alma paciente, que eu procure crescer nessa qualidade para de fato ter conquistas na minha vida. A paciência, na sua origem, como virtude, deriva da fortaleza. Vimos na semana passada a dimensão da fortaleza do ataque. A pessoa que é forte ataca, ou seja, empreende novas atividades, arrisca, faz algo, não fica parado. Isso foi o tema que vimos na presença de Deus na semana passada. Agora a gente vê o segundo aspecto da fortaleza. O forte não é só aquele que leva, dizem os clássicos, leva a espada e faz o ataque. O forte é aquele que leva o escudo, ataca no momento oportuno, mas leva o escudo para resistir. E levar o escudo supõe mais fortaleza. E quando tem que ser mais forte é para segurar o escudo. Não é à toa que São Tomás de Aquino, ao falar sobre esse tema, dizia: a virtude mais própria do forte não é aquele que se lança a fazer coisas do ataque, mas aquele que resiste. Agrede, ele diz em latim, sustirine. Agrede é aquele que vai, lança, basta a gente levar de agressão, né? Se lança para fazer algo que é um pouco difícil. E o ato mais próprio é o aguentar, sustinine, aquele que aguenta as intempéries até ter a vitória no momento oportuno. Eu acho que já contei aqui, mas nesses romances japoneses da vida dos samurais tem descrição das lutas. O Sashi é um deles, né? 2 calhamaços assim de 500 páginas sobre a vida dos samurais. E aí conta como é uma batalha dos samurais. E aí quando você vê a descrição das batalhas, você vê, poxa, isso aqui não vai dar certo no cinema, né? Não é à toa então que no cinema não coloca em geral essas batalhas desse modo. Como é? A descrição que faz lá é de uma análise do inimigo muito profunda. Os 2 samurais que vão fazer a luta de espada ficam um olhando o outro, vendo nos olhos, no rosto, a movimento corporal, as mãos onde estão, né? E vão dando passinhos, se aproximando, se distanciando e tal. E aí chega um momento em que
um deles pega a espada e mata o outro. Acabou, né? Eu acho que isso não ia vender no filme, né? Ia ficar muito, né? E por isso que tem as espadas, tem lá os golpes e tal, fica mais bonito, né? Mas isso aí já é mais de Kung Fu, sei lá, mas não é propriamente aquilo que seria do samurai. É muito paciência, saber atacar o outro no momento oportuno, quando o outro dá um pouquinho de essa tensão de desvio, ataca e com o mínimo esforço já ganha a luta, né? Pois bem, a paciência é isso, é que eu vou saber o momento oportuno de começar as coisas, e assim eu vou ter o mínimo esforço e a maior vitória. A paciência no estudo, a paciência no meu trabalho, a paciência nas relações com as pessoas. Às vezes, se a gente olha para trás, né, na nossa atitude, às vezes o que mais nos arrependemos da convivência com as pessoas é a nossa falta de paciência. Por que eu não tive paciência e briguei com a namorada? Putz, se a gente olhar para trás, grande parte vai ser por paciência. As dificuldades com um amigo, grande parte das dificuldades nas relações sociais vão ser por falta de paciência. E só se eu elimino essa dificuldade na minha vida, eu já mudo. Vou ter muito mais paz. Você é outra pessoa, talvez. Não vale a pena? Olha, eu quero isso para mim, né? E é importante que nós percebamos o valor de uma virtude para poder, então, consegui-la. Por isso eu falo disso agora no começo. Como é importante ser paciente, saber atacar no momento oportuno, esperar para ter essa vitória, não desistir. Mas a nossa ansiedade, o desejo do resultado rápido, nos faz trocar a nossa paciência por uma precipitação e nos arrependemos. Vale a pena olhar como que Deus é paciente. Não sei se já pararam para pensar na história da salvação, aquilo que encontramos ao longo de todos os livros da Bíblia. A história de amor de Deus com os homens é a Bíblia. E se vai olhar na Bíblia, que paciência de Deus! Olha, quando tem o pecado original, lá no começo da Sagrada Escritura, o homem peca, se afasta de Deus, despreza o carinho divino, e Deus tem paciência e não desiste do homem. E prepara uma aliança nova que vai ter. Aí tem aliança com Noé. Depois, vendo que era melhor, preparar um povo para que através desse povo chegar a toda a humanidade a sua mensagem. Prepara uma aliança com Abraão, e Abraão corresponde, e aos poucos pede que ele vá então até aquela terra prometida, e o Abraão então vai, e aí vem a descendência de Abraão, Isaac, Jacó, né, os patriarcas, e Deus foi preparando para reparar aquele pecado lá de Adão e Eva, milhares de anos, né, até o momento em que aparece um anjo para pedir a Nossa Senhora se ela queria ser a mãe do próprio Deus. E Maria diz que sim, e mais 9 meses de espera, porque é a gravidez normal. Deus quis vir nos tempos normais, é perfeito homem, perfeito Deus, perfeito homem, 9 meses. E nasce, é um bebê, agora tem que esperar crescer ainda, né? Nossa, se eu quisesse muito, então o que eu fazia? Nossa, bota já, a encarnação já nasce adulto lá, milagre por milagre, então já aparece adulto, não, já resolve logo, né? Mas não, olha que paciência divina de esperar um momento oportuno, 9 meses, nasce com um bebê, uma criança, e aí passa pela infância, adolescência, vida adulta, até o momento oportuno em que manifesta na vida pública. E aí são 3 anos dessa vida pública ajudando os apóstolos, a paciência de Cristo ajudando os apóstolos, né? Impressionante, né? Que paciência, né? O São Pedro, então, isso aí, acho que algumas vezes tirou a paciência de Jesus, várias vezes, né? E Jesus teve a paciência de explicar para ele uma coisa ou outra. Eu gosto de lembrar o episódio que a gente se lembra na última ceia. Olha, já é o final, quando Cristo já tinha feito os milagres, já tinha manifestado na sua divindade, os apóstolos tinham eles mesmos feito milagres. E aí, na última ceia,
São Pedro vê que Cristo está lavando os pés dos apóstolos. Está chegando a vez dele. E então Pedro diz: Senhor, queres lavar meus pés? O que faço não compreendes agora, mas compreendê-lo-ás em breve. E Pedro diz: jamais me lavarás os pés. E Jesus então fala sério com Pedro, porque era algo importante esse gesto de serviço, e diz: se não lavar os seus pés, não terás parte comigo. E aí Pedro já muda, diz: Senhor, então não somente os pés, mas as mãos e a cabeça, então me lava tudo. Então, né? Aí Jesus corrige ele de novo: não, é só o pé mesmo, é só o pé, né? Não, paciência. Ele era no último momento, quando Cristo já estava se preparando para entregar-se por nós, questão de horas, porque essa aqui é a última ceia, questão de horas, já seria preso e no dia seguinte morreria na cruz. E essa paciência de explicar para São Pedro e ajudá-lo, né? Talvez esse momento dá vontade de derramar a bacia, jogar água lá, né? Mas Cristo não fez isso, né? E teve essa paciência, explicou para ele, lavou só os pés de Pedro, e depois explica para eles o gesto que estava fazendo. Depois de lavar os pés e tomar as vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. E aí fala desse exemplo que queria que os apóstolos fizessem de serviço, que os apóstolos estão para servir os outros, servir com o ensinamento do Evangelho no futuro, é o começo da igreja. Como Deus teve essa paciência, e depois de formar os apóstolos, morre na cruz, e agora ressuscitado está em corpo e alma no céu, e deixou os apóstolos para continuar essa obra de salvação, formando a igreja. E a paciência de Deus, porque continua nos chamando para conversão, para seguir esse ensinamento que deixou a cargo dos apóstolos e depois dos seus sucessores, que chegam até nós. E 2000 anos de igreja, e há muitas pessoas que se converteram, conseguiram a salvação, mas outras que estão em lugares até hoje distantes, que nem sequer sabem que Cristo existia. E Deus ainda continua querendo, né, que essa obra chegue para o apostolado, né? Que paciência que Deus tem para ajudar que a humanidade se salve. Nossa, só isso, né? Uma breve pincelada na história da salvação. Vemos como que Deus é paciente e continua ainda mostrando a sua paciência para com a humanidade. Paciência para com cada um de nós, pelos nossos pecados. Que Deus tem paciência e está disposto a perdoar. Quando vou a um sacerdote, peço perdão. Que Deus me dá esse perdão através do sacerdote, o perdão divino, e me ajuda a recomeçar. Que paciência de Cristo! E eu não deveria ter paciência também? A paciência, como vimos, tem a sua derivação da fortaleza. Então, crescer na paciência supõe crescer na fortaleza. E crescer na fortaleza é crescer na paciência. Uma coisa puxa a outra, né? Então, se queremos crescer nessa virtude que é tão importante, que façamos gestos de fortaleza. Gestos que nos habilitam para sermos pacientes. Sendo forte, eu serei paciente. Queria dar umas dicas agora, então, para que nós possamos fazer esses gestos. O primeiro deles, que é o mais automático, que eu tenho que ter uma lista de mortificação atualizada. Ou seja, alguma coisa que eu contraria o meu gosto livremente, que me dá força para ser paciente quando alguma coisa vai contrariar o meu gosto. Se eu nunca treino pela mortificação, é muito fácil eu ser impaciente. Eu preciso treinar. Não sabemos, é óbvio, né? Qualquer exercício mais elaborado, físico, se eu não tenho um treino, eu não consigo. Agora, com treino, eu vou evoluindo e consigo, então, fazer algo que eu nem sequer esperava.
Um treino se vai longe. E vou passar pelo treino da mortificação. A palavra parece estranha, né? Mortificação, parece que eu vou morrer, né? Sala de tortura. Não, mas não é isso, né? Mortificação é da morte, a palavra a origem é essa mesmo, mas eu vou dar morte ao meu capricho, dar morte àquilo que me afasta de Deus, dar morte àquilo que é lícito, mas que eu quero livremente me abdicar para fortalecer a minha vontade, né? Então, como é bom, não estamos na quaresma, não estamos no advento, mas como é bom que eu tenha sempre a mortificação ativa, porque eu preciso, porque senão é muito fácil cair na impaciência. Eu vou aumentar, talvez na quaresma, em algum momento especial, aumenta as minhas mortificações, mas eu preciso sempre ter mortificação. São José Maria dizia que a mortificação é como o bater do coração. O organismo espiritual, a semelhança do organismo biológico, se o coração para, morre. Se eu não faço a mortificação, é o coração que parou de bater. Reanimação cardíaca ou vai morrer, né? Tem que voltar logo, né? Então, vou fazer minha lista de mortificação. Se eu não tenho nenhuma, vai ser a minha reanimação cardíaca. Opa, vamos aqui para poder voltar a bater o coração. E aí eu tenho vida sobrenatural. Mortificações simples, pequenas, mas que me treinam na paciência. Sei lá, é aquela mortificação da rede social que a gente, às vezes, até beira o vício, que eu preciso me dominar. Vai até me fazer bem para outras coisas, mas para que eu tenha paciência. É aquela mortificação que eu faço de acordar na hora, é um famoso minuto heróico que chamava São José Maria. Aquela mortificação do horário de dormir, que eu acho que esse daí é o mais desafiador às vezes, porque vamos esticando, vamos dormindo cada vez mais tarde, né? Vamos trocando a noite pelo dia. E vou colocar essa mortificação. Para algumas pessoas eu sugiro, coloca um despertador para dormir, né? Quando toca, eu tenho meia hora para estar deitada na cama. Não somos um robô, né? Então pode ser que ainda demore para dormir, mas meia hora pelo menos, depois de tocar aquele despertador, eu já tenho que fechar as coisas e tal, eu já quero dormir. Isso vai ajudando, o organismo vai se acostumando, a gente vai tendo paz, mas supõe mortificação, porque dá vontade de ficar mais um pouco para terminar isso aqui, mais um pouquinho, eu já termino, já esqueço esse negócio. Não, mas a mortificação supõe exatamente o contrário, é ao meu gosto. Eu gostaria de esticar, mas eu não vou fazer. Vou ter esse domínio da minha vontade. E quando aparece alguma coisa inesperada, se eu tenho uma mortificação ativa, eu aceito melhor. Aquele trânsito inesperado na ponte, quem não passou, né, por um trânsito inesperado, né? E aí a gente fica pensando, poxa, e agora, né? Se tivesse um helicóptero aqui, seria tão bom, né? Ou então, se eu tivesse uma sirene, dava vontade de colocar a sirene no carro aqui assim, né? E aí pronto, né? E eu já vou passando, né? Melhor ainda, eu não queria sirene só não, eu queria uns batedores de motocicleta, né? Para poder abrir todo o trânsito, e aí eu vou a máxima velocidade. Pô, mas não tem, né? No máximo vai ter um Celtinha na minha frente lá, anda devagarinho, né? E aí fala, putz, além do trânsito ainda tem esse Celta aqui na minha frente que o cara não está nem com pressa, né? E aí justo no dia que eu não estou com pressa, né? E aí não dá para mudar de faixa, um monte de moto passando aqui e tal, né? História real, né? Então aí que eu vou fazer? Paciência, né? E aí às vezes dá vontade de para quem tem paciência de buzinar pro cara do céu, também coitado, né? E xingar, né? E tal, mas não, eu vou ter paciência aqui, ó. É algo inesperado, aviso que vou chegar tarde e pronto, né? Eu vou aproveitar talvez para rezar um terço a mais, né? Olha só, o trânsito me ajudou a ser mais piedoso, né? Com 2 terços, agora ao invés de ser um rosário, consegui, né? E pô, tirei do limão limonada, né? E em vez de ser uma ocasião de perder a paz, de quase bater o carro, de xingar e tal, eu avisei que vou chegar tarde, paciência, né? E vou ter paciência aqui também agora. Foi algo inesperado, não foi planejado nem nada, e tirei algo bom daquela situação. Mortificação, então, que me treina. Essa é a primeira condição para eu ser essa alma paciente.
A modificação ajuda, uma última razão só para a gente perceber claramente, é através da própria origem etimológica da palavra. Paciente é aquele que padece, não é à toa o paciente está no hospital, é aquele que está padecendo a dor, está padecendo a doença. A pessoa paciente é aquela pessoa que sabe padecer. Eu sei sofrer, eu treinei um sofrimento aqui, sofrimento da espera, a expectativa que foi frustrada. Repara, muitas vezes a impaciência é exatamente uma expectativa frustrada que me gera, eu quero voltar àquela expectativa, vou tentando recuperar e não consigo. E aí vem a impaciência. Então, a modificação é isso, me dá a chance de padecer de modo controlado, para que quando venha algo inesperado, eu também possa corresponder de modo proporcional à virtude, saber esperar, tirar algo melhor daquilo. Bom, essa é a primeira dica, com todas as explicações até da própria etimologia da palavra. Damos um passo mais. Eu consigo ser paciente, essa alma forte que aguenta, espera, né? Tendo intenções. Por que eu sou paciente? Tendo intenções, não só que o fim esteja em mim mesmo, mas eu posso colocar um fim no outro. E aí eu consigo me dominar melhor, ter mais paciência, porque eu penso no outro. São os oferecimentos, as intenções. Eu padeço uma dificuldade e lembro daquele meu amigo que está doente. E ofereço por ele essa impaciência, que eu peço a Deus que mande graça, que ajude esse meu amigo que está doente. Meu pai está procurando um emprego, agora está difícil recolocação profissional e tal. E eu tenho uma impaciência qualquer e lembro o emprego do meu pai. Deus, eu vou ser paciente aqui, mas manda uma graça para meu pai fazer uma boa entrevista. E naquele mesmo momento, manda uma graça, vai receber uma graça meu pai ali. Veja, eu ganho duplamente, eu consigo ser paciente e ainda eu conseguiu uma intercessão boa para que se consiga aquele emprego do meu pai. O valor de oferecer essas incomodidades por uma razão sobrenatural maior. Alguém quer emagrecer, alguém quer fazer uma proposta boa para si mesmo, como o fim é em si mesmo, não dura muito. Eu quero ser paciente porque é bom para mim mesmo. Agora, quando é um bem do outro, a gente ganha até mais força, né? Então, coloque um bem externo a você mesmo. Não é só para que você possa ter esse domínio que é bom, não é só para que você seja forte, mas coloque um bem exterior, né? E aí o valor dessas intenções, quanto mais elevadas, melhor. Intenções elevadas, altas, né? Isso que dizia, né? A saúde de alguém que está com uma doença grave próximo, alguém, um familiar, o trabalho de alguém, a conversão de uma pessoa que gostaria tanto que se aproximasse mais da prática cristã. Tantas intenções que a gente pode ter. Se alguém está sem intenção, pode me procurar que eu dou várias aqui, né? Claro, que vão aparecendo, né? Que pedem ajuda e podemos ir rezando. Como é bom, né? Porque vamos ajudando a salvação da humanidade, né? Intenções maravilhosas que depois a gente vai vendo que vão se cumprindo e aquilo enche o nosso coração. Eu ajudei que essa conversão. Ajudei mesmo, porque me dominei e ofereci naquela intenção, e naquele mesmo dia a intenção foi adiante, deu passos, e eu posso dizer claramente que eu fui também responsável, fui colaborador da salvação da humanidade. É claro que, por excelência, se diz que Maria que é corredentora, que ajudou na salvação junto com Cristo. Mas posso ter uma parcela pequena de corredenção, de ajudar junto com Cristo, oferecendo as minhas impaciências e me dominando para esse bem maior. Como é bom, né? Então, o segundo ponto que nos ajuda muito do ponto de vista espiritual, oferecer para bens elevados a nossa impaciência e transformá-la em paciência. Há muitas razões da impaciência, como dizia, as expectativas, a impaciência diante do outro,
a impaciência diante de nós mesmos, que eu gostaria já de ter evoluído e vencido esse defeito e não consigo. A impaciência pelo tempo que começou a chover e a gente gostaria que terminasse logo porque queria que tivesse o sol para poder ir à praia, e é justo hoje que é o dia que eu tenho para... Então vai acontecendo essas impaciências nas pessoas e nós mesmos, nas circunstâncias, e elas então vão minando a nossa capacidade de espera. E aí então entra a última dica. A esperança está em jogo também quando se tem a paciência, porque que a gente perceba que tendo paciência eu estou exercitando de certa forma a esperança. O que é esperança? A esperança é exatamente não receber, eu recebo agora os prêmios, mas espero receber um prêmio futuro. Agora eu não recebo esse prêmio, mas fico na esperança de receber esse prêmio. É aquela alma que continua com constância naquele bem, nesse esforço de fazer aquele bem, em vista daquele prêmio que receberá. O italiano tem uma palavra que distingue a espera temporal da virtude da esperança. O italiano chama aspettare, quando a gente espera numa sala de espera, espera o médico, espera um momento oportuno para fazer alguma coisa. E quando é a virtude da esperança, chama sperare, né? Aspettare e sperare, né? Você tem uma diferença, né? E nós podemos vencer e sermos mais pacientes quando passamos do aspettare, ou seja, a impaciência não é um mero esperar temporal. Ela tem que esperar para poder conseguir essa vitória aqui, paciência, né? Poxa, eu tenho que esperar. Eu transformo o aspettare no sperare, ou seja, é um exercício da virtude da esperança, que Deus é meu Pai e vai me dar um prêmio porque eu estou aqui nessa espera. É um ato de virtude da esperança, é maravilhoso, né? Eu vou ter um prêmio depois, talvez naquele mesmo dia ou em pouco tempo, um prêmio por ter esperado, por ter tido paciência. Então, eu exercito a esperança e será premiada aquela alma que espera, de modo italiano, né? Espera na esperança, esperare. Deus me dará esse prêmio. Não falou ele do 100 por 1? Aquele que deixar casa, irmãos, pais, por amor a mim, o Evangelho receberá o 100 por 1, e no século vindouro a vida eterna. Ou seja, o 100 por 1, eu vou receber o 100 por 1. Essa esperança será cumprida, e por eu ter tido essa paciência agora, Deus vai me premiar, que eu vou ser mais feliz depois, vou brigar menos com as pessoas, vou conseguir até um prêmio por ter sabido esse momento oportuno de atuar, né? Então, é mais profunda essa última explicação, mas é um ânimo muito grande viver bem a paciência, sabendo que também tem algo de esperança por detrás. Terminamos a nossa meditação, já nos acaba o tempo e queria voltar o coração e animo a todos a gente voltar para Maria, a mãe de Jesus. Que paciência teve Maria também? A paciência em criar Jesus, o próprio Filho de Deus, que o arcanjo Gabriel tinha dito para ela, que nasce e depois vai crescendo, nasce com um parto milagroso, é verdade, mas depois vai crescendo como uma criança tão normal. E Maria cuida de Cristo, mas é uma criança tão normal, que chora, que vai se desenvolvendo, tanto que quando Cristo começa a fazer os primeiros sinais, os milagres, as pessoas mais próximas duvidavam: não é este o filho de Maria? Não conhecemos o seu pai? Era o São José, que é o pai adotivo, mas pensavam que era o pai de Jesus. Jesus era uma criança, depois foi um jovem tão normal. E Maria
tinha essa paciência que Cristo ia manifestar no momento oportuno. E de fato, já com mais de 30 anos, manifesta Cristo. Olha quanto tempo de espera de Maria também, de paciência, para ter aquele momento em que seu filho manifestou ao mundo. Vamos pedir ajuda então para ela, seja através das modificações que dizíamos, seja através dessas intenções que colocamos elevadas, seja através de lembrar que é uma esperança que vou ter o prêmio da paciência depois. Com a ajuda de Maria, quero também, Mãe, ser essa alma paciente e conseguir os prêmios da alma que existiu essa parte da fortaleza tão importante que é o saber esperar.